Boa tarde, meu nome é João Fenelon. E bem, foi solicitado para a gente que, antes da explicação, a gente falasse um pouco sobre a gente, sobre a nossa vida, nossa trajetória escolar. Bem, eu fui nascido e criado aqui na Inhuma, e estudei minha vida toda no Alfa praticamente, menos a creche, que eu estudei no Maria Dami. E bem, minha trajetória escolar foi bem tranquila no geral, nunca fui de dar muito problema. E diversos professores me marcaram bastante, né, nessa trajetória. Rafael, Daiane, Mara, o Everton, Yolanda, Ceissa, diversos. Só que os dois que mais me marcaram com certeza foi Amadeus e Daiane. Acho que mais pela questão pessoal mesmo, os dois foram como se fossem realmente uns pais para mim. Foram que realmente me educaram, me ensinaram bastante coisa. E, bem, acho que resumidamente é isso. Minha trajetória escolar foi bem tranquila. E é isso. Bem, eu fiquei responsável por botânica e uma parte da ecologia. Eu vou começar falando sobre a botânica. Vou começar ressaltando que as algas, elas estão nesse grupo, porém elas não são do mesmo reino, elas são do reino protista e as plantas são do reino plantae. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre a diferença delas duas. As algas elas podem ser uni ou multicelulares e formadas por estruturas mais simples. Plantas são somente multicelulares e com estruturas mais complexas se comparada às algas. Bem, as algas elas são mais rudes, assim elas são mais antigas do que as plantas, tanto que existem diversas teorias afirmando que as plantas elas vieram das algas, né? Elas evoluíram, perdão, das algas, né? E saíram do meio aquático para o terrestre, tanto que existem algas tanto aquáticas como terrestres, apesar de majoritariamente serem plantas aquáticas. As algas possuem uma diversidade de pigmentos, enquanto predominantemente as plantas possuem apenas clorofila como pigmento. Isso não diz que as algas não possuem clorofila. Ao contrário, elas dependem dessa clorofila para fazerem a fotossíntese. Porém, as algas têm uma diversidade maior de pigmentos, não apenas a clorofila, mas alguns a mais. Que não já tinha falado antes. O habitat natural das plantas são terrestres, enquanto as algas são majoritariamente aquáticas. Claro que existem plantas aquáticas, da mesma forma que existem algas terrestres. Algas terrestres elas vivem majoritariamente em ambientes úmidos e quase sempre em pedras. Bem, eu vou falar um pouco sobre as algas unicelulares, pois assim como eu já tinha ressaltado, existem as algas unicelulares e as pluricelulares. As unicelulares, no geral, ela tem uma estrutura mais simples. Eu vou começar introduzindo sobre as euglenófitas. A maioria são de água doce, presente em rios, lagos, lagoas. Isso não quer dizer que não existem em água salgada. Existem, só que é em menos quantidade. Eles não possuem parede celular, são dinoflagelados. E o que significa dinoflagelados? Possuem dois flagelos que eles usam mais para locomoção. Ele é meio que atrofiado, ele é menorzinho e tem o flagelo maior, que ele é o predominante, que ele é o que vai ser usado realmente para a questão da locomoção. São seres autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. A sua substância de reserva é o pramilo, que é um polissacarídeo e que não está presente em mais nenhuma outro organismo, apenas nas algas. Esse pramilo é como se fosse o amido de algumas plantas, né? Enquanto algumas plantas possuem o amido, as euglenofitas possuem o pramilo. Bem, o que falar sobre os organismos do filo Pirófita? Bem, eles são dinoflagelados, né? Possuem proliferação excessiva, que é isso realmente que é o grande ponto deles, que eles causam a chamada maré vermelha, que é realmente o que fala. Eles são algas vermelhas, né, e causam como se fosse uma espécie de bolha vermelha na água, que, se eu não me engano, pode causar a eutrofização da água, matando peixes, as demais espécies de alga e etc. São bioluminescentes, tanto que aqueles efeitos que a gente vê em vários vídeos de praias que à noite ficam com vários brilhinhos azuis, vem por conta delas.
São organismos autótrofos e heterótrofos, ou seja, eles podem tanto produzir como seu próprio alimento e se alimentar de outros seres, né? E esses seres eles podem viver também em simbiose com outros, que são chamados zooxantelas, né? Bem, vamos agora falar um pouco sobre as algas pluricelulares. Nesse grupo a gente tem as algas verdes, vermelhas e as pardas, sendo as verdes o grupo mais diverso. E um ponto que vale salientar das algas verdes é que elas podem ter a reprodução sexuada e a assexuada. A reprodução sexuada deles pode ocorrer pela esporulação, né, que é aquela questão dos esporos, e por gametas. E a reprodução assexuada pela fragmentação. Elas podem ser algas uni- ou pluricelulares e podem ser aquáticas ou terrestres. Terrestre, no caso, é quando elas se associam aos fungos e formam a questão dos líquens. Aí se enquadraria como algas terrestres. Bem, as algas vermelhas são todas multicelulares, são predominantes em climas quentes, como por exemplo no Caribe, Bahamas, Havaí. Sua predominância é em água doce ou salgada, sendo que a sua maioria está na água salgada. Possui uma parede celular rígida, que é formada basicamente por carbonato de cálcio. Isso faz com que elas se assemelham aos corais por terem uma parede celular bem rígida, formada pelo que eu falei, carbonato de cálcio. E elas podem ser consumidas. Sua reprodução tem um ponto muito legal sobre elas, que é por oogamia, que é quando o gameta masculino ele é menor e ele é móvel, e o feminino ele é maior e ele é imóvel. Bem, as algas pardas eu diria que são o grupo que mais se assemelham às plantas terrestres que a gente tem na questão estrutural. São multicelulares, predominantes em águas salgadas, águas quentes predominantemente, formam os chamados bosques submersos, que é a floresta de kelp, que são realmente florestas, servem como proteção para peixes, etc. É muito usado no consumo humano, principalmente na produção de emulsificante, estabilizante, usado para fazer. E a sua estrutura é semelhante ao caule e à folha das plantas, como a gente pode ver na imagem anexada. Bem, vamos agora ao que importa, que é a classificação das plantas. Dividida em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu vou falar sobre as briófitas, que é o grupo mais simples. São plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, o xilema e o floema. Não possuem estruturas verdadeiras, elas possuem, ao invés de raízes, folhas e caule, possuem rizoides, né, que são para se fixar no chão, os filóides e os cauloides, né, são todas estruturas pseudas, estruturas falsas. São plantas de pequeno porte, né, predominantes em locais úmidos, e o principal representante desse grupo são os musgos. Tanto que, se você for perceber, principalmente aqui na região nordeste, que é uma região mais seca de caatinga, os musgos só surgem no período das chuvas. Tanto que diversas paredes aqui na nossa cidade é super possível visualizar isso, que ficam todas bem verdinhas por causa dos musgos. E por que esses musgos só surgem no período da chuva? Porque eles precisam de água praticamente para tudo, para se reproduzir principalmente para. E bem, a reprodução das briófitas é pela alternância de gerações. E o que é isso? O nome complica, mas é muito simples. Basicamente que eles possuem duas fases, a gametófita e a esporófita. Eles vão formar primeiro os esporos, que são haploides, que são N no caso, e esses esporos vão formar os gametas, que ao se fundir vão formar a estrutura 2N. A fase que predomina nas briófitas é a esporófita, dessas duas, que tem a gametófita e a esporófita. As pteridófitas, elas já são a evolução das briófitas, tanto que uma principal característica que permitiu que elas se tornassem plantas maiores
é possuir um vascondutor de seiva. Com certeza foi a que mais conseguiu fazer com que elas aumentassem de tamanho, de porte, e elas são as que já possuem estruturas verdadeiras, raiz, caule e folha. Bem, o ciclo de vida predominante é o esporófito, que elas também se reproduzem pela alternância de gerações, fase sexuada, que é a gametófita, e a assexuada, que é a esporófita. A esporófita é o ciclo de vida predominante deles. Eles não possuem sementes. Sementes vai surgir no próximo grupo, que é as gimnospermas. Ao invés disso, eles possuem esporos, que ainda assim necessitam de água para se reproduzirem. O gameta feminino ele é imóvel e o masculino ele nada na água até se encontrar com o gameta feminino. E lá eles vão formar a planta. E o principal representante é a samambaia, tanto que eu coloquei ela na imagem anexada, e elas possuem bastante valor comercial, como o xaxim, que é usado na confecção de cestas, bolsas, etc. Bem, as gimnospermas, elas possuem as sementes já, se desenvolvem aí, porém elas não possuem o fruto a envolvendo, que serve também como reserva nutritiva, eles não possuem. Os estróbilos, que são as estruturas responsáveis pela reprodução, eles já possuem e também são indivíduos dioicos, ou seja, tem o gameta masculino e o feminino, os sexos são diferentes. São plantas vasculares, tanto que pelo poste a gente pode perceber isso, que ele precisa ter vasocondutores para levar a seiva da raiz às folhas, tanto que são estruturas altíssimas. Os estróbilos são os cones, que são estruturas femininas, e os grãos de pólen são os gametas masculinos, que vão ser levados pelo vento, na maioria das vezes, até o gameta feminino. Todo mundo já viu aquelas pinhas de Natal. Então, essas pinhas de Natal são vindas da araucária, que é a principal representante das gimnospermas, né? Que o pinho, no caso, é a estrutura feminina, aquele pinhão que a gente põe em árvore de Natal. Ele tem pequenas aberturas, a gente pode perceber que tem pequenas aberturas como se fossem um V, assim, que é para facilitar a entrada do pólen pelo vento nela, para assim poderem dar origem à semente. Como eu já tinha adiantado, primeiro vamos formar os estróbilos, que é o pinho, né, aquela estrutura que a gente põe em árvore de Natal para decoração, que está ilustrada aqui na imagem abaixo. Vai ocorrer a polinização, que é o pólen, que é o gameta masculino. Ele vai, pelo vento, fecundar a pinha, a estrutura feminina, e vai assim ocorrer a germinação com a formação da semente. Bem, as angiospermas, né, é o grupo mais diverso que a gente tem na Terra. Estima que tenham mais de 100 milhões de plantas da espécie angiospermas aqui na Terra. Uma característica evolutiva deles é a presença de frutos e flores. As flores vão dar origem aos frutos, que vão servir como reserva nutritiva ao embrião, à semente, né? Tanto que se você for ver em praticamente todas as frutas que a gente tem, praticamente não em todas, né? Como por exemplo a manga, tem aquela reserva nutritiva, que tem bastante glicose principalmente, e a semente no centro. E os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário, que eu vou falar no próximo tópico, que é a reprodução das angiospermas. Eles possuem um ciclo de vida complexo e, no geral, também possuem uma estrutura mais complexa. Eles já possuem vascontor de seiva, que eu já salientei nos outros grupos, e também não dependem da água para a sua reprodução. Bem, eu vou falar um pouco agora sobre a reprodução das angiospermas, que vai começar, né, com a questão da produção dos gametas, que nas angiospermas o processo da reprodução vai começar justamente com isso, né, com a formação dos gametas, que são as células sexuais, né? Os gametas masculinos é o pólen, são produzidos no pólen, né? E o feminino estão presentes no ovário da planta, né? E, bem, o segundo tópico é a polinização,
que é o primeiro passo crucial, que é o encontro dos gametas masculino e feminino, que é o pólen transferido de uma flor para outra. Pode ser por diversos agentes polinizadores, como por exemplo abelhas, vento e por aí vai. Posteriormente, a gente vai ter a germinação do pólen, que o pólen ele vai pousar no estigma, que é a parte feminina da flor, e onde o pólen vai iniciar, sim, a questão da germinação, que vai se desenvolver um tubo polínico que vai crescer em direção ao óvulo. Posteriormente, a gente vai ter a questão da fecundação, que o tubo polínico ele vai penetrar no óvulo através de uma estrutura, que é a micrópila, vai permitir que os gametas feminino e masculino se encontrem dentro do óvulo. Depois a gente vai ter a fusão dos gametas. Bem, dentro do óvulo vai ocorrer essa fusão, que é os gametas feminino e masculino se encontrando, formando o zigoto, que vai dar o desenvolvimento do embrião. Posteriormente, o zigoto ele vai, se desenvolver dentro do óvulo fertilizado, o embrião, vai ficar lá. Depois a gente vai ter a formação do endosperma, que é um tecido da fruta, que é fonte de diversos nutrientes e vai ser essencial para o desenvolvimento inicial do embrião. A gente vai ter também o desenvolvimento da semente, que com o embrião e o endosperma formado, o óvulo fertilizado ele vai se desenvolver em uma semente. E a semente vai conter todas as informações genéticas necessárias para crescer e virar outra planta madura. E, posteriormente, a gente vai ter o desenvolvimento do fruto, que o ovário da flor, que eu já salientei no slide passado, ele vai se desenvolver e vai formar o fruto, que vai envolver a semente, servindo assim como uma reserva nutritiva. E esse fruto ele é uma sacada, digamos assim, das plantas para atrair animais, como pássaros, que vão se alimentar dessa semente. O pássaro vai levar essa semente consigo, vai derrubar em algum lugar provavelmente, ou vai ser descartado nas suas fezes e vai dar origem a outra planta. E bem, em resumo, de maneira bem técnica, que eu tentei